E aí, gente, tudo bem? Vou fazer uma aula hoje, continuando mais ou menos o tema que a gente abordou na última aula, falando ainda sobre criação, né? Hoje eu vou falar um pouquinho de uma coisa que eu até estudei no meu TCC, que foi usar formas, assim, numa composição, numa ilustração, no desenho. Se você gosta de desenhar além do curso, também vai te ajudar bastante. Mas isso vai te ajudar bastante também na prova de criação da Unesp. Eu vou começar falando de uma matéria que tem em design, tem 2 semestres, uma matéria bem difícil, na real, de se estudar. Eu apanhei muito durante o curso. É a semiótica, né? Que é meio que um estudo da comunicação e de seus significados. Então seria mais ou menos uma ciência que estuda mais ou menos como as pessoas compreendem a comunicação e a linguagem, como que os seres humanos interpretam as coisas ao nosso redor, né, e tudo mais, que são os significados que a gente foi atribuindo com o passar dos anos e é um pouco também, dependendo da abordagem da semiótica, né, que existem diferentes abordagens, pode vir uma parte também de repertório cultural, assim, que vai sendo construído com o passar de gerações e tudo mais em uma sociedade, assim. E aí, no caso, seria uma parte de estudo dos signos, que seria uma representação de que passe alguma comunicação, algum significado a partir disso. Isso pode abordar tanto a parte verbal quanto não verbal. Em design, a gente estudou muito a parte não verbal, assim, foi um estudo muito mais voltado para o não verbal, mas também isso pode ser usado para analisar texto, assim, e tudo mais. Mas tudo que transmite uma mensagem pode ser analisado pela forma da semiótica. Fiz só essa introdução aqui, vou começar numa parte mais prática, assim, para vocês. Trazendo formas geométricas simples e como elas influenciam na nossa compreensão, né? São formas básicas e simples e elas não precisam estar exatamente no formato da forma geométrica, mas ainda assim vocês podem ter uma compreensão do que cada um vai significar. Eu vou trazer aqui até umas imagens de um livro que eu li. E você não precisa decorar perfeitamente também o que eu vou falar. É justamente para você entender essa ferramenta, para que você aplique ela no seu desenho de criação. Você não precisa representar elas perfeitamente sem nenhum qualquer tipo de alteração. Bom, as formas comuns, né, começando pelo quadrado, o quadrado normalmente ele é visto por um repertório cultural como estável, rígido, estático, que ele traz essa ideia mais de algo que seja parado, mas ele pode vir de uma forma positiva ou negativa, pode ser considerado algo mais resistente, sabe, algo mais durável, e também pode ser uma coisa mais estática, parada e lenta, ou coisa do tipo. Isso depende do contexto que ele tiver inserido e por aí vai. O triângulo, ele vem muito mais com a parte de velocidade, movimentação e agressividade. Isso depende também do triângulo, de como ele está sendo representado, mas isso também vem a uma parte da gente relacionar ao aerodinâmico, a uma parte mais de natural também, que a gente também relaciona essas formas geométricas a coisas naturais, coisas, elementos da natureza que a gente convive e isso acaba criando o repertório disso. Por exemplo, um espinho tem um formato de triângulo, entre parênteses, mesmo que seja um cone, né? Mas é justamente de criar essa ideia de algo pontudo. Pode trazer a ideia de agressividade, pode trazer uma ideia de movimentação, algo ser rápido. E o círculo, ele tem uma ideia muito mais amigável, justamente porque ele traz uma característica positiva do não tem nenhuma ponta, mas ele também não apresenta a rigidez do quadrado. Então é uma coisa mais fluida e tudo mais, como se fosse algo que girasse ou coisa do tipo. É uma ideia de continuidade também, porque é uma linha só contínua. E isso pode vir, essas formas podem vir com uma ferramenta boa para vocês na hora de usar a representação. E aqui eu trouxe essa imagem, eu peguei até do livro que eu li, eu vou deixar o livro no final dessa parte, que é justamente para mostrar que não precisa ser necessariamente a forma exata como é representado assim na nossa forma geométrica, né? Tipo, não precisa ser um círculo exato, um triângulo, um quadrado. Aqui, por exemplo, é como a gente traz essa ideia relacionando a partir do como a gente interpreta as coisas da natureza e as coisas que a gente construiu naturalmente, entendeu? Mas a síntese aqui do que eu quero ensinar para vocês é justamente mostrar como o uso das formas pode ser uma boa ferramenta
para você criar o seu desenho de forma que você transmita a mensagem que você quer transmitir, tá? Aqui, fosse nesse mesmo livro, como o uso das formas geométricas não precisa ser 100% exato, sabe? Ele é aplicado e adaptado para o que você estiver fazendo. No caso, se você estiver na prova de criação, por exemplo, você pode querer construir uma imagem de algo que seja mais agressivo ou seja mais estável. Estabilidade pode ser uma característica positiva para o produto, ou então algo aerodinâmico. Como eu disse, a constituição da forma não é única, né? No caso, você pode fazer uma coisa que seja aerodinâmica e pareça resistente também. Se você não quiser trazer algo muito agressivo, pode usar o círculo, combinar uma coisa assim na outra e você ir construindo assim a sua composição. Isso é uma matéria bacana para você estudar caso você queira se tornar ilustrador ou coisa do tipo. Isso aqui também eu trouxe essas duas formas para mostrar como elas também podem servir de contraste uma para outra, né? O círculo, que é uma forma muito mais amigável e tudo mais, é colocado de um lado de um raio, que ela acaba acentuando, porque tipo, o que é angular, triangular no caso, é uma forma aleatória que eu peguei aqui, mas era só para trazer essa representação. Quando você coloca algo que seja mais angular, duro ou estático do lado de algo que seja mais suave, você pode acabar fazendo um contraste pelas formas e acabar trazendo assim a mensagem que você quer transmitir. Então, o contraste também não é só do desenho em si, mas também da representação dele. Aqui eu trouxe essa imagem do Stitch até, né? É desse livro que eu li, ele foi muito bom, contribuiu bastante para mim. E aí é pra justamente mostrar que é o mesmo personagem e ele encolhe os bracinhos dele, assim, esconde, mas as formas que ele tem quando ele tá de um jeito e quando ele tá de outro, dá pra ver uma diferença justamente pela silhueta, que era do staging, que foi o que eu ensinei na aula passada pra vocês, assim, que a gente permeou um pouquinho sobre isso. E caso alguém queira ler mais, esse é o nome do livro, que é How Can a Character's Personality Can Be Conveyed Visually Through Shape. Eu espero que essa tenha sido a pronúncia correta, mas seria como a personalidade de um personagem pode ser representada a partir do seu formato. E isso iria na parte de criação de personagens, né? E você pode ir numa parte de combinação com o staging. Para a prova de habilidades, isso pode ser utilizado nos próprios produtos que você for desenvolver. No caso, se você quer um produto que remeta mais à agressividade, ousadia, você pode usar formas triangulares. Se você quer usar na medida de peso, de estabilidade, você pode ir para o quadrado ou coisa assim do tipo. E isso se vê, tipo, muito em design de personagens, né? Tipo, formatos e tudo mais. Eu trouxe esses exemplos aqui. Aqui eu trouxe até o exemplo do Up, que é um filme que dá pra ver bem os formatos dos personagens, né? Que você vê que não é um formato perfeito e ainda assim você consegue enxergar a personalidade deles só pelo formato. E isso pode ser representado também na sua prova de criação, independente da área que for. Artes eu acho que pode usar esse conceito muito fácil e o design também. A arquitetura eu acho que seria um pouquinho mais complicado, mas ainda assim dá para você criar composições urbanas a partir disso, sabe? Formas mais curvas e tudo mais, ou então formas mais retas. Isso dá para ser utilizado também para a prova de arc. E aqui até trouxe mais alguns exemplos aí. O personagem do Monstros S.A. Você vê que até as partes que eram para ser pontiagudas são meio arredondadas, os dentes dele, por exemplo. E aí justamente seria essa o intuito da aula, assim, tipo, de ter esses conceitos em mente. Seria para você mostrar a finalidade do seu produto, qual característica que ele teria, sabe? Porque às vezes, além de você transmitir a matéria que ele é, você pode trazer a ideia de resistência, você pode trazer a ideia de peso a partir do formato que você utilizar na sua composição. E isso é uma forma de como você apresenta o seu trabalho, né? E isso pode ser tipo até uma forma de você ressignificar o que você estiver produzindo. Por exemplo, se você tiver um objeto leve que deva ser representado de uma forma de parecer um objeto pesado, ou um objeto pesado que ele tem que ser representado de uma forma como se ele fosse rápido, sabe? Você pode utilizar as formas geométricas simples, assim que é o triângulo, o quadrado
e o círculo como uma forma de ressignificar isso. Diz o espaço da sua folha. Então, quando você estiver colocando as suas ideias no papel, você, além de desenhar o que você quer desenhar, você pode colocar uma composição que, às vezes, trazendo a ideia dos objetos juntos, você acaba trazendo um significado diferente. Isso entra um pouco na lei da pregnância, que foi o que a gente estudou há um tempo atrás, em Gestalt. Aqui eu trouxe, por exemplo, esse disco, essa capa do disco da Lady Gaga que lançou recentemente. E aí, por exemplo, ó, ela utiliza os formatos no para trazer a ideia de agressividade, né? No caso é uma armadilha de urso, isso aí para quem não conhece. E o triângulo já é normalmente tem aí, mas isso trouxe essa acentuada, traz essa ideia de agressividade, onde as coisas estão posicionadas ali, no caso pode ser tá escrito love, que seria amor, e pode ser utilizado como uma forma de representar uma armadilha. E você pode ver que até o formato da armadilha, do jeito que está sendo disposto, acaba formando um coração. Olha só. Então vocês estão vendo, tipo, às vezes são coisas simples, porque na hora da prova não vai ter tanto tempo para pensar nisso. Mas se você conseguir pensar uma coisa simples e rápida, você consegue passar alguma representação bacana, igual essa daí. Então, quando você tiver em mente, né, os seus elementos que você vai representar, onde você vai colocar, como vai ser a interação entre eles, né, as formas geométricas que você vai utilizar na sua criação, o contexto e tudo mais. Então, pense em todo o seu repertório cultural e o que que você quer transmitir, entendeu? Qual é a sua mensagem com aquele objeto? Quais são as características daquele objeto? E você tenta aplicar disso o máximo possível. Caso na hora da prova você não consiga, tudo bem. O importante, eu estou passando aqui para vocês muitas ferramentas, justamente para que vocês se lembrem de algumas na hora da prova, não precisa lembrar de todas, justamente para que algumas delas fiquem em mente e vocês, se caso estejam perdidos, não saibam como construir a imagem, não saibam o que desenhar, calma, pensa e tenta aplicar esses conceitos. Onde couber, vocês coloquem. Dependendo da proposta da prova, não tem como saber, vai ficar um pouco mais complicado. Então, calma, mantenha calma, vai dar tudo certo. Eu tô vendo o desenho que vocês me mandaram já e dá pra ver que vocês compreendem bem o que eu tô dizendo de aula e tudo mais. E vocês vão se sair bem, vocês só precisam continuar treinando. Não recebi muitas respostas dos próximos, mas ainda assim eu acredito que tá tudo meio uma loucura, né? Então todo mundo que manda mensagem pra mim no WhatsApp também, manda aí, eu tô corrigindo, eu tô dando uma força. Todo mundo que fizer, todo mundo que praticar vai conseguir se sair bem. Lembrando que isso é uma parte de uma prova, é uma parte de uma prova que vocês vão ter para prestar para o curso. E ela pode ajudar vocês, e caso vocês mandem mal, vocês podem tentar compensar em outra. Então, ter essa prova é uma coisa boa, tá? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de composição, que é uma foto, no caso, mas é um medidor de macarrão, né? E eu achei bacana nessa foto, porque, ó, por exemplo, você vê que ele está medindo o macarrão dele, então você entende que o que está na mão dele é um macarrão, justamente pelo contexto que ele tá numa cozinha, e se você vê ali na panela, já tem macarrão cozinhando, entendeu? Então, teoricamente, ele já fez essa medida, mas pela composição, ele colocou a medida fazendo e o macarrão cozinhando para mostrar que aquilo era macarrão, entendeu? Para não ter esse tipo de erro. É um jeito dele comunicar uma coisa reforçando ela várias vezes. É isso, gente. Eu não vou me alongar muito porque já dei aulas meio compridas aí nas últimas semanas e vocês vão acabar tendo um pouco de dificuldade de acompanhar o conteúdo. Mas valeu, galera. Qualquer coisa, pode entrar em contato, viu? Grande abraço e até a próxima aula.